Se você gosta de super-heróis, provavelmente já ouviu falar dessa série adulta da Amazon Prime Video, baseada nas histórias em quadrinhos de Robert Kirkman. E se você acompanha e gosta dessa série, muito provavelmente tem uma opinião sobre o Nolan, e todo o arco de redenção que ele vem passando desde o final da primeira temporada. Bom, e se eu te disser que tem um problema que pouca gente notou nesse arco do Omni-Man, que talvez redimir o Nolan não seja possível, e que, se essa redenção realmente vier, ela não vai ser tão satisfatória. Chegou a hora de falar do que realmente significa um arco de redenção. Chegou a hora de falar quais são os tipos de redenção de personagem, e chegou a hora de falar de... Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em séries, animações, filmes e até naquele quadrinho independente que você está publicando. Então deixa um like e se inscreve no canal porque esquecer de fazer isso é imperdoável, ou quase. Mesmo que você não esteja em dia com a quarta temporada das aventuras de Mark Grayson e a miscelânea de heróis que o acompanha, pode ficar tranquilo, porque aqui eu vou focar mais no que aconteceu na primeira temporada. E eu não pretendo mencionar nada mais atual que vá estragar a sua experiência. E eu não vou falar dos quadrinhos, porque a história da animação é bem diferente, embora existam pontos em comum. Nolan é um Viltrumita que foi enviado à Terra com duas missões simples: preparar o planeta para fazer parte do Império Viltrumita e verificar se a reprodução com humanos era possível. Ele foi bem sucedido na parte da reprodução, mas algo deu errado no meio do caminho e o Nolan acabou ficando sensível, ficando mais sentimental, ficando humano. Mas antes de perceber que todas essas transformações estavam acontecendo com ele, Nolan não só passou décadas mentindo para a esposa e para todo mundo que ele conheceu na Terra. Ele também deu um fim em todos os seus amigos dos Guardiões do Globo, deu uma surra no próprio filho, deixando o moleque todo esbagaçado, e se tornou a segunda pior coisa que já aconteceu com a cidade de Chicago, logo depois da indústria automotiva. E esse é exatamente o problema, tem coisa que não dá pra desfazer. Mesmo que você passe 5 minutos em depressão no espaço, construa uma nova família e sinta saudades da ex-esposa quando está preso. I miss my wife, Tails. I miss her a lot. Não tem como a gente engolir com casca e tudo que o Nolan agora é um herói. Ainda tem um grande caminho para que o Nolan volte a ser o Omni-Man. Ou talvez um caminho não tão longo. São incontáveis o número de personagens que caem em desgraça e passam por algum evento que os fazem retornar ao seu estado original. Ou simplesmente os fazem perceber seus próprios erros e se arrepender. É o chamado arco de redenção. Com 5 anos, eu entrei pro crime organizado. Em estudos literários, qualquer mudança de direção que um personagem passa é chamada de arco, que vem do nome dado a um segmento de circunferência, tipo uma curva. E quando o arco envolve redimir os próprios erros, a gente chama de arco de redenção. Dito isso, existem 3 principais formas de estruturar esse tipo de arco. O primeiro deles seria uma redenção completa, em que a gente não só vê o quanto o personagem errou, como vê a transformação dele ao longo da história, e também é capaz de visualizar ele de fato tomando medidas para desfazer ou mitigar as consequências dos seus próprios atos. E ninguém é um exemplo melhor do que o Príncipe Zuko de Avatar, o Último Mestre do Ar. Embora eu pudesse fazer um vídeo de horas falando de todos os detalhes do Príncipe da Nação do Fogo, eu vou resumir dizendo que desde o início da animação, o Zuko é preparado para essa redenção. E isso fica claro já nos primeiros episódios, que fazem questão de demonstrar as qualidades dele. O Zuko diz que só está buscando o Avatar para recuperar a sua honra. Ele poupa os aldeões da tribo da água quando Aang oferece rendição. E ele não machuca de verdade ninguém durante quase toda a história. Ele até tenta salvar o Zhao na primeira temporada, o mesmo cara que poucos dias antes tinha tentado matar o Zuko de maneira covarde. O Zuko comete vários erros no caminho. Ele se junta a Azula, trai o tio Iroh, contrata um assassino para matar o Aang, mas nenhuma dessas coisas que o Zuko faz pessoalmente tem consequências irreversíveis. He was the best guy around.
around. What about the people he murdered? What murder? E quando ele completa a sua jornada na história, ele acaba com a guerra e assume o compromisso de reconstruir o que a Nação do Fogo destruiu. Só que o Nolan passa longe desse tipo de redenção. Primeiro porque as coisas que ele fez não podem ser desfeitas, por mais poderes que ele tenha. Além disso, os motivos da mudança de atitude do Nolan ainda são muito egoístas. Ele está desenvolvendo algum senso de empatia, mas ainda é um caminho muito longo até ele conseguir não se ver como o centro do universo. E eu não sei se já não é tarde demais para ele conseguir ter uma mudança de pensamento completa. Além disso, não tem nenhuma punição pelos atos que ele cometeu. Nada do que ele possa passar ou nada do que possa acontecer com ele vai ser equivalente a todos os crimes que ele cometeu. O Mark pode perdoar, o Oliver também, mas isso por si só não repara tudo que foi feito, porque a escala é muito grande. E, diferente do Zuko, tudo foi feito pelas mãos do próprio Nolan. Outro tipo de arco de redenção é aquele em que o tempo cura todas as feridas, ou dos males o menor. É o que acontece com o Piccolo e o Vegeta em Dragon Ball e com o Buck e o Loki na Marvel, especialmente no MCU. Esses personagens fizeram várias coisas terríveis, matando o Kuririn, o Tenshin Han ou o Phil Coulson, mas, ocasionalmente, aparece um inimigo mais terrível do que eles. Os heróis acabam tendo que se aliar a eles temporariamente, mas aí essa aliança vai crescendo com o tempo e o tempo vai passando até que a gente já nem lembra direito as coisas terríveis que eles fizeram e sente que eles não precisam exatamente de um grande momento de redenção. Mas nem sempre esse tipo de redenção transforma o vilão em herói. Às vezes ele só muda de objetivo e passa a combater o grupo que um dia ele fez parte, sem necessariamente se arrepender do que fez ou de fato entrar para o lado dos heróis. É o que acontece com aquelas histórias de vampiro caçador de vampiros ou quando Venom decide caçar os outros simbiontes simplesmente porque ele odeia a própria espécie. Mas eu também não sei se o Nolan se encaixa aqui, porque por mais que ele lute contra os Viltrumitas, ele não odeia a própria raça como o Blade, por exemplo. Ele ainda tem orgulho em ser da Turma do Bigode, com todas as implicações que isso tem. Ele não quer reparar o que os Viltrumitas fizeram, ele quer só que todo mundo aceite que ele se arrependeu, então tudo deveria ficar de boas. Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem. Ele ainda tem esperança que os Viltrumitas aprendam a ter empatia como ele aprendeu, mas isso só mostra que ele ainda está pensando só nele e no povo dele, e não existe nenhum esforço em melhorar a vida das civilizações que eles destruíram. Então eu acredito que uma redenção por esse caminho é... O que nos leva ao último e talvez mais famoso tipo de redenção. A redenção pelo sacrifício. Afinal, depois que morre, todo mundo vira santo. É o que acontece com o Dr. Octavius no primeiro filme do Homem-Aranha, ou com o Jin-Woo em Guerreiros do K-Pop, e com o Billy em Stranger Things. Não importa todas as maldades que o personagem fez, porque no final ele teve coragem de dar a vida para salvar o herói ou o mundo. Então a gente entende que, na verdade, ele era um cara legal e incompreendido ou algo do tipo. E talvez nenhum exemplo seja mais famoso do que o Darth Vader, que depois de explodir planetas, assassinar incontáveis guardas, atirar nos amigos de infância do próprio filho, torturar a filha e matar crianças em uma escola, tudo fica bem porque ele jogou o Palpatine num buraco. A questão é que certos crimes são terríveis demais e depois que um personagem cruza certas linhas não tem muito como voltar, especialmente quando o tempo de tela é limitado. Então é mais fácil simplesmente deixar ele morrer como herói, do que fazê-lo iniciar uma jornada para buscar o perdão por todos os atos perversos que ele cometeu. Além disso, o Natal da família Skywalker já é estranho bastante sem o constrangimento de uma conversa entre o Anakin e a Leia. Mas será que esse é o caminho para o Omni-Man? Talvez. Eu não sei, mas eu acho que precisa de uma construção muito boa e de muita coisa dar certo para essa redenção ser convincente. Porque eu acho difícil um cara que fez tudo o que ele fez conseguir remediar ou atenuar todo o mal que ele causou. Talvez até o Cecil e o Donald perdoem o Nolan, mas ainda vai ter muito mais gente como o Powerplex por aí. E apesar de o roteiro tentar forçar que o público aceite o Nolan, para mim ele sempre vai ser... E se você gostou dessa análise, deixe nos comentários qual personagem tem o melhor arco de redenção na sua opinião, que nós já vamos ser quase amigos.